Bom dia a todos os alunos de irrigação, né? Eu estou preparando essa aula para hoje, dia 29 de outubro, quinta-feira. Estou gravando essa aula com antecedência, né? E vou, né, disponibilizar para vocês essa aula, tá ok? Então, essa aula aí, eu estou gravando com antecedência, no dia de hoje, estou gravando na terça-feira. Essa aula vai ficar disponível para vocês na quinta-feira, dia 29, né? Dia 29, de 8 às 9h30 da manhã, o horário que eu daria aula, né? Em função de compromisso inadiável, eu não poderei estar presente nesse dia, nessa hora. Por isso, eu estou gravando a aula com antecedência, tá ok? Então, vamos iniciar a aula. Eu já vou aqui compartilhar a tela, né? Para a gente poder iniciar essa aula aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar no WhatsApp, no e-mail, né? Vocês podem entrar em contato, tá ok? Bom, então, vamos iniciar, né? Vamos aqui começar a aula de hoje. Essa aula de hoje é uma aula que eu peguei da internet, lá da Exalc, né? Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, né? Faz parte da USP, em Piracicaba, né? É uma aula da disciplina Irrigação do professor Marcos Folegatti. Tá certo? Então, nós vamos poder utilizar esse material aí do professor Folegatti, né? No dia de hoje. Bom, nós já falamos um pouco sobre as relações água, solo, planta, na penúltima aula, né? Na aula passada, não, na aula passada foi outro assunto. Mas na aula retrasada, né, nós falamos um pouco sobre isso, né? Então, o que acontece? No solo, né, nós temos essa relação aí, ó, relação de massa-volume dos constituintes do solo. Então, nós temos o volume total do solo. Deixa eu fechar a porta aqui, gente. Tem um cachorro atrapalhando ali. Só um minutinho. Bom, vamos ver se o cachorro colabora, né? Toda vez que tem aula aqui, ele começa a latir, né? Ele tá gostando muito da aula, né, o cachorro. Bom, então, gente, deixa eu ver se está ok aqui a projeção, a minha projeção. Tá, beleza. Então, vamos lá, né? Então, nós temos aqui a relação, né? Temos o volume total, né? O volume total. Aqui o volume de ar mais o volume de água. Esse volume de ar mais o volume de água, ele dá o volume de vazios, o volume de poros do solo. E aqui o volume de sólidos, VS, volume de sólidos. Do lado direito nós temos a massa total, né? A massa de ar mais a massa de água. A massa de ar, ela é desprezível, né? A massa de água está aqui, é importante. A massa de sólidos está aqui. Somando tudo, tem a massa total. Isso nós já falamos na penúltima aula. Aqui também nós já falamos na densidade de partículas. Densidade de partículas é a massa de solo seco sobre volume de solo seco. Ela normalmente dá em torno de 2,65 devido aos constituintes do solo, né? Quartzo, mica, feldspato e outros constituintes do solo que têm uma densidade semelhante próximo, melhor dizendo, a 2,65. Então, está aqui, ó, a densidade de partículas é função da natureza mineralógica do solo, feldspato, quartzo, etc. Né? Se o solo for um solo orgânico, um solo com matéria orgânica, né? Essa densidade de partículas, ela já vai cair para 1,3, 1,5, às vezes até menos, né? Então, nos solos minerais, a densidade de partículas, ela dá em torno de 2,65, tá ok? E no solo orgânico, de 1,3 a 1,5.
A densidade do solo, né, ou densidade global, é a massa de solo seco sobre o volume total, que é aquela análise que nós falamos que faz com o anel infiltrômetro, com o trado de Uhland, que coleta a amostra, né? E aí você vai ter o volume total do cilindro, né? Qualquer dúvida, voltem na penúltima aula, que vai estar lá a aula gravada, vocês vão poder acompanhar essa aula aí, né? Tirar essas dúvidas. Então, a densidade do solo é função da textura, da estrutura e do grau de compactação do solo, tá? Então, por exemplo, o aspecto principal, que é a textura, para um solo com textura grossa ou textura arenosa, a densidade do solo varia de 1,3 a 1,8. No solo de textura fina, solo mais argiloso, varia de 1 a 1,4. E a densidade do solo no solo orgânico varia de 0,2 a 0,6, né? Um valor bem baixo de densidade, né? Muito baixo, tá certo? Tá, então aqui nós temos o que? A umidade, né? Agora vamos falar da umidade, a umidade do solo, né? A umidade do solo, com base em massa, conhecida pela letra U, né? É a massa de água, MA, sobre massa de solo seco, certo? Quem que é MA? A massa de água vai ser a massa total menos a massa de solo seco. A massa total menos a massa de solo seco dá a massa de água, dada em grama de água. E a massa de solo seco é grama de solo seco, né? Então, se eu isolar o MS, né? Se eu isolar o MS, eu vou ter que a massa de solo seco vai ser o quê? A massa total dividido por 1 mais a umidade com base em massa. Certo? MS é igual a MT sobre 1 mais U. U é a umidade com base em massa. Então, por exemplo, se o MT for 100 gramas e o U for 10%, o MS vai dar 90,9 gramas. Exatamente o que ele está mostrando aqui. Ok? Beleza. Umidade com base em volume agora, né? Umidade com base em volume, conhecido por essa letra grega θ, essa letra grega θ aqui, que a mãozinha do mouse está mostrando, vai ser o volume de água dividido pelo volume total de solo. Volume de água sobre o volume total de solo. Aí eu vou ter centímetro cúbico de água sobre centímetro cúbico de solo, né? O volume é dado em centímetro cúbico aqui, ó, seja de água, seja de volume total. Aí a densidade do solo, né, vai ser a dA, né, densidade, vai ser a densidade da água, é massa de água sobre volume de água. Densidade do solo vai ser massa de solo seco sobre volume total de solo. Então, o θ vai ser o quê? A umidade com base em volume vai ser a massa de água sobre massa de solo seco, vezes densidade do solo sobre densidade de água. Né? Considerando que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, né, que a densidade padrão da água com a temperatura ambiente, né, é 1 grama por centímetro cúbico, ou então 1 quilograma por metro, 1 quilograma por litro, né? 1 quilograma por litro, que é a mesma coisa. Aí eu tenho a porosidade. A porosidade do solo é o volume de vazio sobre o volume total. VV sobre VT. Tá aqui, né? A porosidade é essa letra grega aqui, que eu não me lembro o nome, né? Parece um N, né? Essa letra grega aqui, ó. Volume de vazios dividido pelo volume total. O volume de vazios, quem que é? É o volume de ar mais volume de água. Volume de ar mais volume de água. Dividido pelo volume total. Quem é, então, a porosidade do solo? A porosidade do solo vai ser o volume total de solo menos volume de solo menos volume seco, né? Dividido pelo volume total, que vai dar 1 menos volume de solo seco dividido pelo volume total. Né?
Então, o que vai ser? O DS vai ser MS sobre VT, massa de solo seco sobre o volume total de solo, VS, né? E a densidade de partículas é MS sobre VS. Então, quem vai ser a porosidade do solo? 1 menos densidade do solo sobre densidade de partículas. Densidade do solo sobre densidade de partículas. Tá? Se eu pegar fizer 1 menos densidade do solo dividido por densidade de partículas, eu vou achar a porosidade do solo. Porosidade. Quanto que tem de poros no solo, né? A porosidade livre de água, porosidade livre, ou seja, porosidade sem água, né? É volume de ar sobre o volume total. Então, E, né, que é a porosidade livre de água, vai ser volume de vazios menos volume de água. Volume de vazios menos volume de água dividido pelo volume total vai ser igual a porosidade menos o θ, que é, lá atrás, nós vimos a umidade com base em volume, né? Porosidade do solo menos porosidade do solo menos umidade com base em volume. Porosidade do solo menos umidade com base em volume. Grau de saturação. Grau de saturação vai ser volume de água dividido pelo volume de vazios. Volume de água dividido pelo volume de vazios. Aí eu vou ter que vai ser θ dividido por N, né? Θ dividido por N. No solo seco, a umidade com base em volume vai ser 0. No solo saturado, a umidade com base em volume vai ser 1. Grau de saturação, 1. E aqui, grau de saturação, 0, né? Se o solo está seco, não tem água, grau de saturação, 0. Umidade com base em volume, 0. Solo saturado, umidade com base em volume, 0. 1, desculpa. E grau de saturação, 1, ou 100%. Aí vem o exercício. Um exercício que ele dá aí para vocês poderem fazer, tá? Deixa eu ver se ele resolve o exercício aqui. Não, ele resolve não. Fica para vocês fazerem, tá ok? Olha lá, ó. 100 centímetros cúbicos de solo tem massa úmida igual a 1.460 gramas. 100 centímetros cúbicos de solo tem massa úmida igual... Massa úmida, hein? Igual a 1.460 gramas. E peso seco de 1.200 gramas. Peso seco. Sabendo que a densidade de partículas é 2,65 gramas por centímetro cúbico, calcular umidade com base em massa seca, letra A, umidade volumétrica, ou seja, umidade com base em volume, densidade do solo, porosidade do solo, porosidade livre de água e grau de saturação. Então, ele pediu para calcular esses 6 parâmetros aqui, tá certo? Então, como de posse desses dados, de que nós já vimos aqui para trás, ó, né, dos conceitos anteriores aqui, de posse de tudo isso, vocês vão fazer esse exercício aqui, tá? Aí, com qualquer dúvida, vocês podem deixar para mim no WhatsApp ou no e-mail, né? Tá certo? Aí pode tirar dúvida comigo no WhatsApp ou no e-mail. Para isso, pode, tá? Tirar dúvidas sobre a aula. Aí, vocês podem acessar o e-mail aí, ou então o WhatsApp, tá? De preferência, o e-mail, né? Para tirar dúvida de aula, usar o e-mail. Só dúvida de aula, tá? Bom, então o exercício fica aí para vocês fazerem, para tirar dúvida na próxima aula, nas próximas aulas, tá? Método de determinação da umidade do solo. Como que a gente pode determinar a umidade do solo, né? Para que, então, né, gente, que nós precisamos saber? Para que nós precisamos saber a umidade do solo? Nós precisamos saber da umidade do solo, porque eu preciso saber quanto está disponível de água para a planta, né? Eu preciso saber qual que é a umidade momentânea ou instantânea do solo, para poder ter exatamente uma reposição adequada de água para a planta. Repor a quantidade de água que a planta precisa, né? Então, assim, eu tenho que lançar mão de métodos que vão determinar a umidade do solo, né? Para poder eu saber quanto que eu vou ter que repor de água para a planta. Se eu não tiver nem noção de como está a umidade do solo, fica difícil de eu saber, de eu fazer uma reposição de água eficiente, ou seja, irrigar eficientemente o solo. Então, nós temos o método gravimétrico, que é o método padrão, o método de calibração dos outros métodos,
o método das pesagens, dos volumes, do tensiômetro, dos blocos de gesso, da sonda de nêutrons, do SPID, que é carbureto, e da frigideira. Então, tem alguns métodos de determinação da umidade do solo aí. O gravimétrico, ele é o método padrão, tá? O método gravimétrico é o método padrão, ou seja, ele é usado para calibrar os outros, né? Então, a umidade vai ser o quê? A massa total de solo, menos a massa de solo seco, dividido pela massa de solo seco, vezes 100. Né? Então, eu vou ter a massa total de solo, que eu coletei lá no campo, eu peso, vou ter a massa, né? Eu vou pesar e vou ter lá o valor de G, né? Quantos gramas. A massa de solo seco, né? Dividido isso tudo pela massa de solo seco, vezes 100. Então, eu vou secar a estufa, eu vou secar a amostra em estufa a 105, 110 graus por 24, 48 horas. Tá? Eu pego a amostra, levo para a estufa, fica lá 24, 48 horas, aí eu tiro e peso novamente, vou ter dois valores de massa. O método das pesagens, né, também conhecido como frasco Papadakis, é um método, não é muito conhecido, né, mas só citando para vocês que existe esse método, né? Eu vou ter a umidade em massa menos massa linha, né? A massa, o M é a massa do frasco mais solo seco mais água. E o M' é a massa do frasco mais solo úmido mais água. E aí tem a fórmula, né, para calcular. Umidade com base em massa úmida e umidade com base em massa seca. Ok? Então, é um método, sim, muito pouco usado, né? Vamos dizer, raramente eu vejo alguém usando esse método, mas só para citar para vocês que existe esse método, chamado método das pesagens, né? O método dos volumes, eu vou usar um balão volumétrico de 100 ml, né? Um tubo adicional e vou calcular dessa forma aí, ó. A massa de água vai ser o volume vezes X, vezes dP menos MT, sobre dP menos 1. E o MS, né, vai ser massa total menos massa de água. Massa total de solo, né? Então, a umidade vai ser dada em quê? Massa de água dividido por massa total menos massa de água. Essa vai ser a umidade calculada pelo método dos volumes. Também muito pouco usado, tá? Então, por exemplo, aqui ele fez um cálculo, né? Ó, é a massa total 20 gramas, o volume deu 10,1 ml e a densidade de partículas 2,65. Aí ele jogou na fórmula, né? Olha lá, MA, né? 10,1 vezes o volume vezes dP menos MT, né? dP é 2,65 menos MT, que é 20, dividido por 2,65 menos 1, deu 4,1. Aí ele pegou a massa de solo, deu 20, né? Massa total, menos MA, que é 4,1, deu 15,9. Aplicando na fórmula, né? 4,1 dividido por 15,9, que é o MS, menos 4,1, vai dar 0,34, né? Ou 0,347. A umidade, né? É um método simples, né? Só que é pouco usado, mas é um método simples. Você precisa só de 3 dados: da massa total, o volume do balão que você achou no balão, né? E a densidade de partículas, tá? Bom, aí vem, né? Ele traz aqui para a gente um gráfico mostrando a função de resposta de uma cultura à irrigação. Nós estamos falando de umidade, né? Então, irrigação, né? A produtividade em quilos por hectares, milhares de quilos por hectare, né? Então, vai ser onde está 6, 7, 8, 9, 10, é 6 mil quilos, 7 mil quilos, 8 mil quilos, 9 mil quilos, 10 mil quilos, 11 mil quilos, 12 mil quilos. E no eixo X, a lâmina de água, em milímetros, né? 400 milímetros, 500 milímetros, 600 milímetros, e assim vai.
Então, a função de resposta da cultura é essa aqui, ó, esse gráfico aqui, tá? Pode variar um pouquinho, assim, dependendo de cultura para cultura, mas a cara do gráfico é essa cara aqui, ó. É isso aqui, tá certo? Ou seja, à medida que eu vou aplicando mais água para a cultura, ela vai produzindo mais. É o que está mostrando aqui, ó. À medida que eu vou aplicando mais água, vou adicionando mais água para a cultura, ela vai a produtividade dela vai subindo, 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 até chegar num nível, né, praticamente constante, né? Vai ficar constante, onde não adianta eu colocar mais água, a cultura não responde mais, tá certo? Então isso aí é para mostrar o seguinte, que existe um limite, né? Não adianta você colocar um caminhão de água para a planta, sendo que ela não vai responder a essa quantidade de água aí, né? Essa quantidade de água exagerada que foi colocada, tá certo? Então, a função, né? Aí, tanto é que ele fala aqui, a produtividade máxima, aqui, ó, onde ele mostra na setinha aqui, ó, a produtividade máxima está aqui, ó, onde está a mãozinha aqui do mouse. A produtividade máxima está aqui. Então, não adianta você aplicar mais água, porque a cultura não vai responder mais. Existe um limite, né? Como eu disse, existe um limite para a produtividade. Tá certo? Bom, então, retenção de água no solo. Nós vamos ter aqui, né? A cultura está aqui em cima, né? Eu tenho a planta aqui, no caso, eu vou ter a irrigação, eu vou ter aqui a variação de armazenamento na zona radicular da planta, tá? A zona radicular está aqui, ó. Né? Então, eu vou ter aqui escoamento, evaporação, transpiração, chuva aqui, né? Irrigação aqui. Aqui a variação de armazenamento vai acontecer aqui, né? Porque eu vou ter o solo com mais ou menos água, vai oscilar o nível de umidade do solo, então vai ter uma variação de armazenamento de água no solo. Aqui embaixo eu vou ter o quê? Ascensão capilar, que é a subida da água aqui, ó. A água está aqui embaixo, uma zona saturada quase, ou quase saturada. Essa umidade vai subir aqui por ascensão capilar. Então, por ascensão capilar, essa água sobe, né? Contrariando o movimento contrariando a força gravitacional, a água sobe para as raízes das plantas. E aqui a drenagem, eu dei a drenagem, tá? E aqui em azul, lençol freático. Em azul, lençol freático. Então, o que interessa para nós é essa zona radicular aqui, ó. Essa zona radicular é exatamente a zona onde eu vou ter o uso, né, da água da irrigação. A água foi aplicada aqui, né? A água foi aplicada aqui, então eu vou ter aqui o uso dessa água, né, para a cultura. A cultura vai usar essa água aí para as suas necessidades. Ok? Qualquer dúvida, vocês mandem por e-mail para mim. Não esqueçam de assistir a penúltima aula também, tá? Acho que foi a última, né? Depois eu olho na página da disciplina, acho que foi a semana 11, parece. Foi a semana 11 ou 12, não sei, que eu tenho uma aula gravada lá para vocês poderem rever, né? Então, nós temos a retenção de água no solo, né? Nós temos o ar, a água e sólidos, né? Isso que vai constituir o solo, né? A parte... nós vamos ter no solo... O que nós vamos ter no solo? Sólidos, água e ar. Sólidos, água e ar. Em diferentes proporções, né? Principalmente aqui, água e ar em diferentes proporções. A quantidade de sólidos, ela é praticamente constante. Agora, o ar e a água, né? O ar e a água a quantidade de água e de ar vai variar, tá? Às vezes eu vou ter mais ar e menos água, ou mais água e menos ar, né? Então eu vou ter aí diferentes proporções de água e de ar. Aqui o solo como reservatório de água. Eu vou ter a chamada água disponível e aqui para baixo, crítica, né? A água crítica. E aqui o limite inferior, tá? Eu tenho o limite superior aqui e aqui o limite inferior de água. Tá? Vamos ver se ele vai destrinchar melhor essa informação. Tá aqui, não vamos ver aqui. Solo seco, né? O solo seco, todos os poros estão livres de água, não tem água, só tem ar, né? Aqui embaixo tem o solo saturado, que é o oposto, né? Todos os poros estão cheios de água. Aqui eu tenho o solo na capacidade de campo, que nós não falamos ainda, onde a água retida aqui é o nível
ideal de água para a cultura, é quando a planta está na capacidade de campo, né? E aqui o solo no ponto de murchamento permanente é quando a quantidade de água presente no solo, ela é uma quantidade mínima, né? Uma quantidade que a planta não consegue retirar do solo, tá? Então, assim, quando a planta chega no ponto de murchamento permanente, você praticamente já perdeu a sua cultura, porque a planta não consegue retirar do solo aquela água que está retida ali, aquela água que está retida firmemente nas partículas do solo. Então, o ponto de murchamento permanente ele é trágico para o produtor, né? Então, nós temos aqui o quê? Capacidade de campo, né? A capacidade de campo, na capacidade de campo eu vou ter aqui a umidade, né? A umidade lá no alto. Aí o que vai acontecer? O solo está saturado, né? Aí, com a drenagem, eu vou ter o quê? A água vai chegar na capacidade de campo, né? Vamos dizer que o solo está saturado. Vamos dizer que o solo saturou, né? Aí ele vai perdendo água por drenagem, né? Por drenagem, essa água vai se perdendo, né? E aí ela chega a ter na capacidade de campo. Essa umidade chega a ter na capacidade de campo. Então, ela vai ficar durante um tempo na capacidade de campo e continua depois reduzindo essa umidade até chegar no ponto de murchamento permanente, que seria o momento trágico para o produtor, por exemplo, se o nível de água chegar no ponto de murchamento permanente. Então, aqui ele mostra exatamente isso. A água na capacidade de campo, aí o nível de água continua caindo, aí até chegar no ponto de murchamento permanente. Então, essa água aqui, entre a capacidade de campo e o ponto de murcho permanente, é a água consumida pela cultura. Sendo que eu nunca devo deixar a cultura chegar no ponto de murchamento permanente. Bom, o solo com umidade e a capacidade de campo, né? Nós vamos ter o quê? Capacidade máxima de retenção pelos microporos. No momento, né, em que eu tenho a máxima capacidade de retenção de água pelos microporos, eu estou na capacidade de campo. Eu estou na capacidade de campo. Então, é o momento que a cultura vai ter disponível para ela o máximo de água possível, né? Numa condição ideal. Porque a condição de saturação não é ideal para a cultura, né? A cultura não gosta de solo saturado, de água. Agora, do lado direito, tem um outro vaso, né? Mostrando o solo com umidade no ponto de murchamento permanente, ou ponto de murcha permanente, o PMP, né? O solo vai estar seco e a planta não mais fica túrgida, né? Ela não enturgece mais. A planta fica com as folhas murchas, né? Então, se eu deixar chegar no ponto de murchamento permanente, o ponto de murcha permanente, a planta ela vai murchar e nem que eu coloque 1 milhão de caminhões de água para a cultura, para a planta, ela vai voltar a ficar com as folhas túrgidas de novo, né? As folhas viçosas, folhas numa condição ideal. Não vai ficar mais. As plantas vão continuar com as folhas murchas e não vão recuperar mais. Por isso que chama murchamento permanente, né? As folhas ficam murchas permanentemente a partir daí. Então não adianta repor mais água. Se chegou nesse ponto, você perdeu praticamente a sua lavoura, né? E aqui tem uma curva de retenção de água no solo, que é uma curva extremamente importante para a irrigação, para o manejo principalmente. Eu preciso ter essa curva aqui, tá, gente? Quando eu vou fazer irrigação, né? Quando eu vou irrigar, eu preciso mandar ou pedir no laboratório para fazer essa curva de retenção de água no solo, tá certo? Então, assim, se você vai irrigar, o laboratório tem que fazer para você, tem que traçar para você essa curva de retenção de água no solo aí, certo? Então, assim, de posse dessa curva, eu consigo fazer um manejo de irrigação. Então, é por isso que é muito importante eu mandar traçar, ou eu mesmo traçar nessa curva de retenção aí. Ó. O que representa essa curva de retenção? Nós vamos ter aqui o potencial de água no solo, tá? O potencial aqui, ó, vai estar no eixo Y, tá? Potencial no eixo Y.
E aqui a umidade volumétrica no eixo X. Tá? Então, por exemplo, se eu coloco o tensiômetro, aqui está, ó, com a mãozinha do mouse mostrando, olha só, aqui na cultura, parece uma cultura de alho, provavelmente, ou cebola, não sei, alguma coisa assim. Eu tenho aqui dois tensiômetros. Nós falaremos de tensiômetro numa próxima oportunidade, com mais detalhe, tá bom? Então, nós temos dois tensiômetros. Os tensiômetros, eles determinam a tensão de água no solo. Quanto mais seco, maior a tensão de água no solo. Solo mais seco, tensão maior. Solo mais úmido, tensão menor. Então, por exemplo, quando eu tenho essa curva traçada, que é a curva de retenção de água no solo, olha só o que vai acontecer. Eu tenho a tensão, né? A capacidade de campo, né? Eu vou ter aqui, para a capacidade de campo, eu vou ter uma determinada tensão, né? Ou para uma determinada tensão, eu vou ter a capacidade de campo aqui. Então, por exemplo, a capacidade de campo vai estar no nível tal. Então, aqui, se eu subir aqui, bater na curva aqui, eu vou encontrar um potencial de água no solo no eixo Y. Então, eu vou ter sempre uma relação potencial de água no solo, né? Potencial, que pode ser dado em quilopascal, a unidade, e aqui a capacidade de campo dado em unidade volumétrica, né? Centímetro cúbico por centímetro cúbico. Centímetro cúbico de água por centímetro cúbico de solo. Então, olha só, na capacidade de campo, a tensão, o potencial é pequeno aqui, na capacidade de campo. Quando o solo está na capacidade de campo, o potencial de água no solo é baixo, porque a umidade é maior e a tensão de água no solo é menor, né? Então, a tensão, foi o que eu falei, tensão, capacidade de campo, maior umidade, menor tensão. Então, na capacidade de campo, o solo está com uma umidade maior. Então, o potencial de água no solo é mais baixo. Se eu estou no ponto de murcha permanente aqui, ó, se eu subir aqui, bateu aqui, vai para lá, o potencial de água no solo está lá no alto. Então, a tensão de água no solo é muito alta, né? No ponto de murcha permanente. Em torno de 15 atm, né? Mais ou menos 150 metros de coluna d'água. Menos 15 atm. E na capacidade de campo, vamos pôr em torno de 1 atm, mais ou menos. Variando um pouquinho, né? 0,33 a 1,5 atm, mais ou menos. Então, assim, o solo mais seco tem uma tensão muito alta. Então, a planta, num solo seco, como a tensão de água no solo está muito alta, a planta não consegue tirar a água que está no solo, porque aquela água que está no solo ali, no ponto de murcha permanente, por exemplo, a tensão é tão alta, a firmeza com que essa água está retida no solo é tão alta que a planta não consegue retirar a água do solo pelas raízes, não consegue, devido à altíssima tensão com que a água está retida no solo. O pouco de água que ainda resta, né? Já na capacidade de campo, não. A umidade está mais alta, a tensão está mais baixa, a planta consegue retirar a água com mais facilidade. Ela despende menos energia para retirar a água do solo. E a planta gasta energia para retirar a água do solo, né? Bom, então aqui, ó, nós temos esse esqueminha bem interessante. A água disponível no solo. É um modelo para explicar as frações de água disponível no solo para as plantas. Então, o solo saturado é o que não interessa para nós, está aqui em cima, né? Ó, só para o arroz que interessa, solo saturado. Aí nós temos capacidade de campo aqui em cima, que é o nível máximo, né, de água no solo, de água disponível, né? Corresponde ao nível máximo de água disponível. E aqui o ponto de murcha permanente, que corresponde ao mínimo de água disponível. Então, o máximo de água disponível é 100% de aqui, ó, 100% de água disponível, capacidade de campo. E aqui, ponto de murchamento permanente, 0% de água disponível. Está aqui. Então, a água disponível exatamente está aqui, ó. Ela vai do ponto de murcha permanente até a capacidade de campo. Ela corresponde toda essa faixa aqui, ó. Toda essa faixa aqui, ó. De verde, amarelo, vermelho e preto, ou marrom, essa faixa aqui que é a faixa de água que a cultura vai usar, que as culturas vão utilizar. É chamada água disponível, né? Essa faixa aqui que a cultura vai utilizar, ó. Certo? Então, essa faixa aqui
é a faixa que nos interessa. Eu nunca devo deixar o nível de água chegar aqui embaixo, no ponto de murchamento permanente, tá? Então, por exemplo, eu irrigo, aí eu chego o nível de água até a capacidade de campo. Aí, com o passar do tempo, depois que eu parei de irrigar, o nível de água vai descendo, 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 descendo. Se eu não irrigo, ela continua descendo, tá? Deixa eu voltar aqui. Continua descendo. Aí, se eu irrigo de novo, ela volta lá para a capacidade de campo, depois volta descendo de novo, descendo, descendo, descendo. Então, se eu bobear e não irrigar, a água chega aqui no ponto de murcho permanente, aí já era. Aí já era, a cultura fica totalmente sem água, né? Sem água disponível, e não vai conseguir retirar mais água do solo e vai ficar com problemas seríssimos, né? Então, a planta praticamente vai perder a sua capacidade de absorção de água, vai ficar com as folhas murchas e não vai mais, ela praticamente para a sua fisiologia, né? Então, é uma perda muito grande da cultura, né? Profundidade da irrigação. Então, a profundidade da irrigação, nós temos aqui, ó, capacidade de absorção de água pelas raízes, né? Profundidade do sistema radicular dada em metros. E aí nós vamos ter o seguinte, né? Nós temos, aqui ele está considerando 75%, né? Capacidade de absorção de água pelas raízes, 75%, e aqui 25%, né? Então, o ZE, também conhecido por F, né? Ou por Z, que é a profundidade efetiva do sistema radicular, nós vamos ter o quê? Em torno de 75% a 80% das raízes estão nessa faixa aqui, ó. Então, aqui que eu vou irrigar, praticamente, né? Então, eu vou irrigar as raízes que estão até 80% da profundidade. 80% das raízes estão. A profundidade onde eu encontro até 80% das raízes é a profundidade que eu chamo de profundidade efetiva do sistema radicular. É ali que eu vou irrigar. É essa faixa de solo que eu vou irrigar, né? Aí a capacidade de água disponível, CAD, ou reservatório de água para as plantas, é dado por essa funçãozinha aqui, essa equaçãozinha. Capacidade de água disponível vai ser a umidade na capacidade de campo, menos a umidade no ponto de murcha permanente, que é dado pela curva de retenção de água no solo, vezes o ZE, que é a profundidade do sistema radicular. Tá? Então, se eu multiplicar, se eu pegar a umidade na capacidade de campo, menos a umidade no ponto de murcha permanente, vezes a profundidade efetiva do sistema radicular, eu vou ter a capacidade de água disponível. O CAD. A CAD, né? Capacidade de água disponível. Bom, aí vem o seguinte, né? Certo, gente? Aqui eu usei, né? Profundidade efetiva do sistema radicular. Quanto a irrigar? Quanto que eu vou irrigar, né? Qual o valor da umidade do solo quando a cultura consome 50% da água disponível? Então, tem aqui umidade na capacidade de campo, umidade no ponto de murcha permanente. E aqui a umidade de irrigação que eu quero saber. Tá? Qual o valor de umidade quando a cultura consome 50%? Aí o CAD está aqui, ó. Vai dar da capacidade de campo até o ponto de murcha permanente. É o CAD, ou a CAD, né? Então, aqui em cima eu tenho 100% de água disponível, aqui no meio 50% e aqui 0%. Como que eu calculo, então, a chamada fração de água disponível no solo para as plantas? Essa fração de água disponível no solo para as plantas varia de 0 a 1, tá? Ela varia de 0 até 1, ok? Então, só um detalhe, gente, nós vamos terminar a aula mais cedo hoje, porque nós vamos deixar para vocês, não vamos entrar com todo o assunto de uma vez só, não, porque vocês vão ter muita informação de uma vez só, né? Então, eu vou deixar para vocês. Nós estamos com... daqui a pouquinho vai dar 1 hora de aula. A hora que der 1 hora de aula, eu paro, né? E aí a gente deixa para vocês, proximamente, né? O assunto seguinte, né? Nós vamos seguir com o assunto aí mais adiante, né? Aí vocês vão poder assistir essa aula aí
a partir de hoje, né, que é 29 de outubro, quinta-feira, vocês já vão poder assistir essa aula, e na próxima aula nós vamos seguir, né, com o assunto, para não entrar com todo o conteúdo de uma vez, né, e aí tumultua um pouco, né? Bom, então, aqui a fração de água disponível, que varia de 0 a 1, como que eu calculo isso? Eu pego a umidade da irrigação no momento, né, quando eu tenho 50% da água disponível, menos a umidade do ponto de murcha permanente que eu vou encontrar na curva de retenção de água do solo, que nós vimos, dividido pela umidade na capacidade de campo, menos a umidade no ponto de murcha permanente. Tá? Se eu dividir um pelo outro, eu vou encontrar um valor entre 0 e 1, 0, alguma coisa. Esse vai ser o fator, né, F. O fator F. O fator de disponibilidade de água. O fator de água disponível, né, também chamado. Então, por exemplo, né, o valor de umidade do solo quando devo irrigar a irrigação é igual a umidade da irrigação vai ser umidade do ponto de murcha permanente mais o F, vezes a umidade da capacidade de campo menos a umidade do ponto de murcha permanente. Né, eu simplesmente peguei essa equação aqui e fiz aqui uma jogada aqui, eu multipliquei cruzado, né? Então, a umidade da irrigação vai ser ponto de murcha permanente, umidade do ponto de murcha permanente mais 0,5, né? Que é 50%, olha lá, 50% de AD, vezes umidade da capacidade de campo menos umidade do ponto de murcha permanente. Então, lâmina líquida de água ser reposta, né? Reposta ao solo. Então, vamos supor, né, que a umidade da capacidade de campo é 0,40. E a umidade do ponto de murcha permanente é 0,24. Isso decimal, né? Isso decimal. Poderia ser dado em porcentagem também. Aí, a lâmina ser reposta ao solo vai ser exatamente essa faixa vermelha aqui, ó. Porque exatamente eu preciso subir, né? Eu preciso caminhar do θI, que é a umidade de irrigação, até o θCC. Eu preciso subir eu preciso subir do 50 até o 100, né? Eu preciso caminhar do 50 até o 100, e não do 50 até o 0, né? De forma alguma. Tá? Então, se eu subir do 50 até o 100, eu vou ter a lâmina de água a ser reposta ao solo. Essa que é a água que vai ser reposta. Tá? Agora, o valor da lâmina líquida a ser reposta, a lâmina agora, né? Agora nós estamos falando de lâmina. O valor da lâmina líquida. A lâmina líquida vai ser a umidade na capacidade de campo menos a umidade da irrigação vezes o Z. O ZE, né? O ZE é 300 milímetros, ou 30 centímetros. Vamos ver se ele deu aqui o Z. Olha lá, ó. O Z é 0,30 metros, né? Ou 30 centímetros. Ou 300 milímetros. No caso, lá nós usamos em milímetros, né? Então tá aqui, ó. O θCC é 0,40 menos o θI, que é 0,32, que nós calculamos aqui atrás, ó. Descobrimos aqui atrás, né? Por essa fórmula. Aí vai ser 0,40 menos 0,32 vezes 300 milímetros. Então, eu vou ter uma lâmina de reposição de 24 milímetros. Eu devo repor 24 milímetros de água para a cultura, né? Então, eu já sei quanto de água que eu vou aplicar para a cultura. Já sei, né? Então, eu vou repor, eu vou aplicar. Eu vou usar o meu sistema de irrigação para aplicar 24 milímetros. Aí eu vou saber quanto tempo esse sistema vai funcionar, né? Esse sistema vai funcionar durante um tempo que vai ser suficiente para fazer exatamente a reposição dos 24 milímetros de água no solo. Quando agora? Nós precisamos saber quando irrigar. Quanto irrigar, nós já descobrimos, que é 24 milímetros. Quanto? Quantidade. Agora, quando? Em que momento irrigar? Então, o que é manejo? É saber quanto que eu vou aplicar de água, quando e como. Né? Isso que é o manejo. É saber quanto que eu vou aplicar, quando, em que momento, e quanto, como e quando. Quanto, como e quando. As três palavrinhas, né? Que eu preciso responder. Então, quando irrigar?
Fatores a serem observados para a definição do nível de água disponível no solo antes de se iniciar a irrigação. Quais os fatores que eu devo observar para a definição do nível de água? Nível de água disponível. Capacidade de aplicação de água do pivô central, porque ele está falando de pivô aqui, mas pode ser uma aspersão convencional, né? Pode ser um aspersor normal, sem ser pivô, pode ser um aspersor normal. E um outro fator que eu preciso conhecer é a cultura, qual é a cultura que eu estou irrigando e a fase fenológica da cultura. Qual é a fase fenológica que eu estou? Em que momento, né? Eu estou na fase 1, na fase 2, 3, 4, né? Preciso saber qual é a fase fenológica. Subdivisões de culturas e ou épocas de plantio sob pivô central, que ele está falando de pivô. E datas e aplicações de agroquímicos via pivô central. A quimigação, né? Aplicação de agroquímicos pelo pivô. Eu posso estar aplicando um fungicida, um inseticida pelo pivô central, né? Então, eu tenho aqui o solo saturado, aquele mesmo desenho anterior, o solo saturado, que a água disponível, que vai do verde até o vermelho, né? Até o marrom aqui, o preto, né? Do verde ao preto, a água disponível. E aqui nós temos a água consumida, 50%. 50% vai ser água consumida, né, de 50 até o 100, e a reserva de água vai estar entre o 50 e o 0. Essa aqui vai ser a reserva de água que vai ficar no solo, né? A quantidade de água que eu não utilizei. Eu vou irrigar, eu vou consumir água só até chegar nos 50%. Quando chegou nos 50% de água disponível, eu irrigo de novo, né? Nesse caso aqui, ele usou esse critério. Bom, aí ele fala de propriedades de movimentação de água no solo. Nós vamos falar um pouquinho e depois nós vamos parar, como eu disse, né? Propriedades de movimentação da água no solo. Infiltração da água no solo, condutividade hidráulica e movimento de água no solo. Bom, então, o professor Folegatti aqui, ele já falou, né? Aliás, ele vai falar da infiltração. Nós já falamos um pouco de infiltração, então nós vamos, basicamente, né, depois falar um pouco mais de infiltração, né? E vamos tirar dúvidas de vocês relacionando-se, né, esse assunto aí. Então, nós vamos parar por aqui, né? Nós vamos parar nesse momento, porque aí vão vir as dúvidas, né? Relacionado com a questão da disponibilidade de água no solo. E eu resolvi agora deixar a parte de infiltração para um outro momento, que vai complementar a aula passada, né? Ou a aula retrasada que nós tivemos sobre infiltração de água no solo, tá? Então, aí, qualquer dúvida, vocês mandem um e-mail para mim, né? Nós não estamos ao vivo nesse momento, nós não estamos ao vivo neste momento, vocês estão assistindo uma aula gravada, mas eu vou deixar para vocês a disponibilidade aí de acessarem o meu e-mail e mandar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, né? Pode entrar em contato por e-mail para perguntar alguma coisa. Pelo WhatsApp é meio complicado. Eu prefiro que não use o WhatsApp, não, tá? Para isso, não. Por e-mail, vocês podem mandar aí a dúvida, né? Só dúvida, eu só vou aceitar dúvidas por e-mail, né? Tem pessoas mandando outras coisas para mim por e-mail que não tem nada a ver, né? Não estou falando que é a turma de irrigação, não, mas de uma forma geral, né? De uma forma geral. Alguns alunos, de uma forma geral, têm mandado outras coisas para mim por e-mail, então vamos evitar, né, esse tipo de coisa aí. Vamos só falar de assuntos relacionados à disciplina, tirar dúvidas sobre a disciplina. Tá certo? Então, eu vou despedindo por aqui, né? Nós vamos parando a nossa aula, né? E nós vamos agradecendo a vocês pela participação, tá? E nós vamos voltar na próxima semana, né? Nós voltaremos na próxima semana com vocês, né? Para dar prosseguimento à disciplina de irrigação, tá bom? Só confirmando aqui, deixa me ver, vocês têm aí na página da disciplina, vamos entrar na página da disciplina aqui, ó. Nós estamos aqui na semana, né? Eu entrei aqui na turma A1A, A1B é igual, né? Mesma coisa. Então, tem aqui, ó, para vocês, nessa semana, não esqueçam, tá? Ó, existe uma atividade avaliativa para vocês. É a primeira atividade avaliativa do trimestre, do segundo trimestre, tá?
pesquisa, quantificação das necessidades hídricas de culturas. Então, é a pesquisa que vocês vão fazer, né, valor 10 pontos, as instruções estão na página da disciplina, aí ele manda o seguinte, ó, fazer a pesquisa com a formatação igual às das outras pesquisas que já foram realizadas, mandar em PDF, tá? Você só tem uma chance de envio, por isso fique atento antes de enviar. Porque tem gente que manda, às vezes, um arquivo para mim, aí depois entra em contato, esse arquivo não era o que eu queria enviar outro. Aí, infelizmente, não tem jeito, tá? Se você enviou o arquivo, acabou. Não tem como enviar de novo, não, tá? Se você mandou o arquivo errado, aí você tem que assumir a responsabilidade e o risco de ter enviado o arquivo errado. A data limite para envio do trabalho é dia 5/11, tá? 5/11, né? Que vai dar numa... Vamos ver aqui. 5/11 vai dar na quinta-feira, né? Quinta-feira próxima, né? Quinta-feira próxima, vocês vão enviar. Até quinta-feira. Eu peço que envie antes, né? Eu peço que envie antes. E a data de início dos envios é na quinta-feira agora, né? Hoje, né? No dia que vocês estão assistindo essa aula, dia 29, né? 29 de outubro, os envios, dia 29 de outubro, a partir das 19 horas. Então, dia 29 de outubro, vocês vão poder enviar esse arquivo, né? Esse trabalho, a partir das 19 horas, já vai estar liberado para vocês enviarem. Do dia 29 de outubro até o dia 5 de novembro, vocês vão ter para enviar o trabalho. Não deixe para enviar no último dia, na última hora, que dá problema, viu? Muita gente tem ficado sem nota aí, porque não está mandando no momento adequado. Está deixando para mandar no último dia, na última hora. Então, vocês vão fazer a pesquisa exatamente sobre quantificação das necessidades hídricas da cultura, de culturas de uma forma geral, certo? Bom, então é isso, gente. Nós temos, o que eu tinha para vocês para a aula de hoje é isso, né? E aí nós vamos parando por aqui, né? Já agradecendo a participação de vocês, né? Mais uma vez, e agradecendo, como sempre, né, a participação de todos. Não deixem de assistir essa aula e a aula anterior, para quem não viu, né? Quem já viu pode ver novamente. E aí nós vamos retornar na outra semana, dia 5, né? Teremos a aula do dia 5 aí. Certo? Então, muito obrigado por tudo. Boa tarde para vocês, né? Bom dia para vocês. E voltaremos proximamente. Eu vou terminando por aqui a gravação da aula. Muito obrigado e até a próxima.